Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados, toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, só Ele é digno de toda exaltação, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, boa noite, a paz seja convosco, amém. É um prazer muito grande podermos estar perante o Senhor para adorar o nosso Deus, para bendizer e glorificar o seu santo nome, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amados, já sem demora, abra a tua Bíblia aí lá em Atos 3, nós vamos ler de 1 ao 8, amém? Do versículo 1 ao 8, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Momento tom, né? Nós nem tiramos, né? Mas é assim mesmo. Eu não gosto muito de aplicativo, de ficar mexendo nessas coisas. Sou meio da moda antiga ainda. Mas sei mexer um pouquinho. Mas até então a gente vai se aprimorando aos poucos. Amém? Quem achou aí, diga amém. Glória a Deus. Isso é que tirar um momento para poder tirar uma foto junto, né? Tem que fazer, né? Todo mundo. Vamos aproveitar essa oportunidade aí. Você já aproveita também para chegar junto do teu parente aí, do teu colega, do teu amigo. Amém? E já dá um abraço nele aí também. E já aproveita e já tira uma foto junto com ele e já põe lá, né? Na nossa rede, na nosso aplicativo lá, você vai enviar aí. Eu já vou tentar também tirar uma foto também. Depois eu posto, não sei se eu vou conseguir postar agora. Glória a Deus, mas que toda a honra e todo louvor seja dado ao nome do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso aí, pessoal. Vamos se animar. Amém. Glória a Deus. Todos tiraram, deram tempo aí. Quem não tirou, ainda dá tempo um pouquinho ainda para você tirar. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, quem já achou aí? Amém. Está aí no telão também, na tela quente, como diz o nosso pastor Eduardo, né? Está aí na tela quente. É crente, né? Tela quente. É crente. Então tá aí. Vamos lá, a leitura da palavra do Senhor. Podemos ou não? Amém. Pedro e João subiu juntos ao templo. A oração a nona hora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Fale assim: e louvando a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós viemos aqui nessa noite para adorarmos a Deus e louvar a Deus, como já tinha falado, através do nosso louvor, da nossa adoração. Só de você sair nessa noite fria, né? E chegar aqui na igreja nessa noite, eu falei: Deus, é pela fé quem vai hoje. São os crentes mesmo,
que são fervorosos mesmo, porque não é fácil, às vezes o frio, você chega cansado, né? Vou tomar um banho, tomar um café quentinho, vou ficar por aqui mesmo. Mas que bom, amados, que nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, hoje o nosso tema, nós poderíamos dizer que é tempo de milagre. Ou poderíamos dizer que nessa noite é noite de milagre. Porque, querido, quando no livro de Lucas, se você for fazer uma pesquisa, uma breve pesquisa no livro de Lucas, você vai ver que dos 661 versículos que existem, 209 desses versículos ele fala de milagres. Se você vai ver todos os evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, juntar tudo, mais de 35 milagres relatados por Jesus. Porque todo o ministério de Jesus, ele foi acompanhado, queridos, de prodígios, sinais e maravilhas. Sai lá em Lucas 10, Mateus 10 também fala, se não me falha a memória. Mas, queridos, nós vimos vários relatos de tantas maravilhas que o Senhor Jesus tem feito na vida de tantas outras pessoas. E nesse texto aqui nós vamos, como eu falar um pouco, aprender um pouco, ou relembrar um pouco daquilo que Jesus, ele tem feito através dos seus discípulos. Porque nós vamos aprender mais à frente também, lá em João 2, quando ele fala também de Caná da Galileia ali, um dos primeiros milagres de Jesus. Mas eu quero enfatizar nessa noite, como eu disse no tema, que hoje é noite de milagre. Porque isso depende de você, depende de cada um de nós, depende da forma a qual você vai crer, ou que você vai usar a sua fé nessa noite, para que você venha ser alcançado por Deus. E a palavra nos diz que Pedro e João subiram juntos, dois amigos de oração. Eles, todo dia, mais ou menos na hora nona, às 3 horas da tarde, aproximadamente às 3 horas da tarde, eles iam ali ao templo como é de costume todos os dias. Nós vimos aqui na igreja, saímos da nossa casa, fazemos às vezes que viemos à igreja, o mesmo roteiro. E eu creio ali que Pedro e João, eles já faziam aqueles roteiros ali muito a tempo, que no livro de João, depois você vai ver, que o relato, depois eles escreveram, da forma qual eles escreveram, então mostra que eles já passaram muito tempo ali, passando e vendo aquele homem ali, que era paralítico já há muito tempo ali, que estava à frente do templo chamado Formosa, do pátio, ali na frente do templo de Salomão. E a palavra nos diz que eles passando ali, por aquele lugar, eu creio que aquele dia era um dia, queridos, que eles passaram a noite orando, buscando a Deus, e amanheceram o dia e estavam na presença de Deus, que nem muitas das vezes nós estamos buscando a Deus, estamos lendo a palavra de Deus, estamos nos enchendo da presença de Deus, naquele dia que você está bem com Deus, que você está cheio do Espírito Santo de Deus, e eles vêm ali por aquele caminho, já chegando ali no pátio, já para entrar no templo. Ele olha agora, a palavra diz que Pedro e João fixaram os olhos naquele homem. E a palavra nos diz que ele olhando para aquele homem agora começa a olhar para ele e diz: olha, me dá alguma coisa, esperando receber alguma oferta, receber alguma coisa deles. Mas ele olha para aquele homem e ele diz: olha, não temos nem ouro e nem prata. Mas ele disse: mas tudo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
Queridos, imediatamente ele pegou, não esperou tempo, ele pega pela mão direita, pelo aquele homem, se levanta ele, e a Bíblia nos diz que as suas pernas se firmaram, e os seus calcanhares também se firmaram, e ele, aquele homem, se levanta, e ele começa a entrar no templo ali com aqueles homens, começa a glorificar e adorar a Deus. Meus amados, eu quero te dizer que não existe nada impossível para Deus, porque o Deus ao qual nós servimos é um Deus que Ele é especialista em fazer milagre, em fazer sinais e em fazer maravilhas. E talvez você veio aqui nessa noite, não sei qual o propósito, a qual você saiu da sua casa nessa noite fria, para estar aqui na igreja, mas eu creio que você não veio simplesmente por vir, mas você veio oferecer a Deus algo. Talvez a tua adoração, ou talvez você veio suplicar diante de Deus por algo que você está pedindo a Deus, que você está esperando de Deus, mas eu quero te dizer, você está no lugar certo. Aquele homem estava há muito tempo ali na porta do templo, e muitas das vezes eles passavam ali no dia a dia, mas era simplesmente um dia como o outro. Mas chegou um dia, queridos, em que eles talvez se sentiram, não é que está escrito na Bíblia, mas talvez que eles se sentiram constrangidos com aquela situação. Imagine você, com a autoridade que Deus te deu como discípulos, e todo dia você vem para a igreja e encontra um homem ali, impotente, incapaz de fazer alguma coisa, sentado na frente do templo da igreja ali, pedindo uma esmola para você, e você fala, meu Deus, o Senhor fez tantos milagres, tantas maravilhas nessa terra, e eu presenciei, eu vivenciei tudo isso, e agora eu não posso fazer nada. Seria muito frustrante, querido, para um cristão, para um homem de Deus, principalmente para uma pessoa que viveu extraordinários milagres com Cristo. Mas, querido, a vida, muitas das vezes, a gente vamos se incomodando com a vida a qual nós vamos vivendo, e muitas das vezes a gente deixamos de viver o sobrenatural de Deus, por simplesmente a gente se acostumar, né, com a vida a qual nós estamos vivendo. E Jesus concedeu aos seus discípulos autoridades para realizar milagres. Queridos, quem é discípulo aqui, faça assim, porque você é discípulo. Jesus, Ele concedeu a você, a todos vocês, a autoridade para realizar milagres. Meu irmão, estamos vivendo, as pessoas hoje não têm usado a sua fé. As pessoas hoje têm vivido no natural. Para que milagre? Tem médico, né? Tem tanta coisa, tem dor de cabeça, eu vou na farmácia, pego um remédio e está tudo certo. Está tudo bem. Para que buscar? Para que buscar um milagre? Para que buscar algo sobrenatural? Porque se eu vou no natural eu consigo. Mas quem vive o natural, ele nunca vai alcançar o sobrenatural de Deus na sua vida. Viva o sobrenatural de Deus, meu irmão. Viva o sobrenatural de Deus na tua vida. Milagres. E algum dos seus feitos, Jesus, Ele fez muitos milagres naquele tempo. Jesus fez tantos milagres, queridos, se nós fôssemos registrar tudo quanto Jesus fez, talvez a Bíblia não daria, não caberia. Mas Ele deixou o exemplo para mim e para você. Ei, que é possível alcançar o milagre. Eu não sei qual é o teu milagre que você quer nessa noite. Talvez para algumas pessoas possa ser um trabalho, talvez estar desempregado, para outros seja uma cura, para outros seja uma libertação de um vício, ou de uma doença, ou de uma enfermidade. Não importa, não importa, não importa qual seja a tua necessidade, queridos. Mas eu quero dizer os milagres. Jesus deu autoridade aos seus discípulos lá em Lucas. Eu vou ler logo lá em Atos 10:8. Porque, para que você quiser abrir a tua Bíblia aí também.
Atos, no capítulo 10, do versículo de número 8. Perdão. Vamos ler lá em Lucas 10, 8. Para você ver o que é que o Senhor Jesus, Ele está falando aí, queridos. Tudo é possível, amados, porque Jesus, Ele já nos deu essa autoridade. O Senhor Jesus já nos deu esse poder. E quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos ofereça a mesa. No versículo 9, ele diz bem assim: curai os enfermos que nele houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Ei, curai os enfermos que ali houver, e anunciai o reino de Deus. Lucas 10, do verso 8 ao 9. Meu querido, essa autoridade, a Bíblia diz que seguirão aqueles que crê no meu nome. Aleluia. Queridos, eu não sei da forma que você vê no seu ponto de vista, mas eu quero te dizer que quando Jesus disse que esses sinais seguirão, não é você que vai seguir a eles. É eles que vão te seguir, queridos. É a presença de Deus. A presença de Deus, Ele vai estar na tua vida. E o Espírito, Ele vai te conduzir até você cumprir a vontade de Deus. Porque os discípulos receberam a ordem de Deus para ir pregar a palavra, anunciar o seu evangelho. E Ele diz: olha, curai os enfermos, mortos, paralíticos, seja quem for, em que você encontrar pela frente, orai, curai. Essa autoridade foi delegada a cada um de nós, mas muitos de nós, quasemente você não vê as pessoas, queridos, usando essa autoridade na sua vida. O ministério de Jesus foi acompanhado de maravilhas, sinais e prodígios, todos. Está lá em Atos 2, 22. Atos 2, 22. A palavra do Senhor, Ele deixa bem claro, queridos. E homem israelita, escutai estas as palavras: Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, mas que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos vos bem sabeis. Queridos, Ele está dizendo: Jesus Cristo, o nosso Jesus, Ele é o mesmo. Lá em Hebreu Ele diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Tem muitas pessoas, querido, que ela está sofrendo porque ela não conhece o poder de Deus. Uma vez, é porque minha esposa não está aqui, a gente ainda, eu posso dizer, a mulher da minha mocidade, né? A gente já se conheceram ali na igreja, se conhecia antes, mas no tempo de jovem ainda, a gente se conheceram. E no processo nosso de namoro, noivado e casamento, querido, nós vivemos algo extraordinário de Deus nas nossas vidas. Porque ela também era uma pessoa dedicada à oração, buscava a Deus. E a gente, fazendo assim a obra de Deus, uma vez eu estava em casa. A gente tinha vindo da igreja, passei na minha casa. E ela falou bem assim: olha, lá a minha irmã está doente, já tem uns 3 dias que está em cima da cama. Sabe aquele dia quando você está ousado na fé? E eu fui lá na casa dele. Eu falei: ó, bora lá que eu vou te levar. Eu tinha que bater uma pernada, não tinha carro naquela época, nem bicicleta eu tinha que andar uns 6 quilômetros mais na canela. E aí eu fui, terminava o culto mais ou menos às 9 horas da noite, umas 9h30. Fui levar ela, chegava em casa quase 0 horas, só fazia levar, ficava um pouquinho e voltava. E aí eu cheguei e falei bem assim: ó, vamos lá na casa da tua irmã, vamos lá. E quando eu cheguei, a irmã dela estava há 3 dias, irmão, em cima da cama lá com febre, doente.
E aí eu falei para ela, quando cheguei bem assim, eu falei, ó, eu vou orar pela tua irmã, vamos orar por ela? Vamos. Aí eu falei bem assim, eu falei, olha, na hora da oração, para você ver, a fé é louca, irmã. Eu olhei para ela em cima da cama, eu falei bem assim, terminei de orar, e determinei, falei, Deus, enquanto eu permanecer nessa casa, a enfermidade vai permanecer nela, mas no momento que eu sair, ela vai sair junto comigo, em nome de Jesus. E ali esqueci, fiquei conversando com minha sogra, com outros meninos lá na sala, tal, sentado, conversando, e ali eu me entendi, já era tarde, já. E pessoal, que não, o Espírito falou bem assim para mim, olha, você não disse que quando você vai sair, quando você sair, a enfermidade vai sair, porque você não saiu ainda. Aí eu parei assim, falei bem assim, gente, deixa eu ir logo, que eu orei a Deus, e falei que eu vou sair, quando eu sair, a enfermidade vai sair em nome de Jesus. Fui para casa, e quando foi no outro dia, eu conversando com o menino, ó, na hora que você terminou de sair, não demorou muito tempo. A minha irmã ficou curada, a febre baixou, não estava mais com febre, já se levantou da cama. E queridos, e se você for ver, a mesma coisa aconteceu também quando Jesus curou a sogra de Pedro. Comigo não foi a sogra, mas foi a cunhada. Mas sabe, queridos, tem pessoas que ela não tem procurado buscar. Eu sempre falei para Deus, e falei, Deus, eu não quero viver a sombra de Pedro, de Paulo, eu quero ter minha própria experiência. Como é que eu vou pregar? Como é que um dia eu vou subir diante do teu altar e falar das tuas maravilhas, das tuas grandezas, daquilo que o Senhor fez, porque só está escrito e eu não vivenciei isso. Eu preciso vivenciar isso. Eu via irmão contar testemunho na igreja e eu ficava meio doida, e eu jejumava, orava. E muitos diziam, cara, você está fanático demais, você vai ficar doido. Eu falei, não tem problema não, se eu ficar doido, eu fico doido, mas por Cristo. E aí, queridos, eu quero dizer, quantas experiências de vida, meu Deus, quantas coisas maravilhosas Deus fez. Através da vida da minha mãe, que curou, do meu pai, de amigos, de muitas outras pessoas que nós oramos, e nós determinamos, porque, querido, o milagre acontece não é por causa de mim, mas é por causa daquele que crê. É a sua fé, a nossa fé, ela pode ser melhorada, ela pode ser ampliada, porque quando você começa a ver as maravilhas que Deus faz, você começa a olhar com um olhar diferente, você começa a ver as coisas não como algo impossível, que nem uma pessoa estava dizendo, que nem a Cátia, ela não está aqui, será a Catiele? Não está aí não, né? A pastora Catiele não está, né? Ela chegou um dia, o Fabrício ia para o congresso, a Gabriela está ali, a testemunha, estava na sala comigo. Para não dizer que eu estou mentindo. Se eu mentir, vai mentir nós dois, vai para o inferno, porque não pode mentir. E aí eu estou na sala, queridos, aí eu vim aqui, tinha um congresso de adolescente, o Fabrício ainda era menor. E ali eu cheguei para trazer ele aqui na igreja, nem queria trazer ele para a igreja, porque eu sei que a Tati, a pastora, ia me enquadrar aqui. Aí eu falei bem assim, vou levar o Fabrício lá na igreja. Trouxe ele, deixei aí. Aí ela falou bem assim, ela chegou para mim, pastor, o Fabrício vai para o congresso, né? Eu falei, vai não, pastor. Mas por quê? Eu estou desempregado, estou sem dinheiro agora, pastor. Não tem como agora, fora de cogitação, não tenho nada. Era R$175 o congresso, 170 parece, um negócio assim o congresso, naquela época. Aí, na hora que eu falei bem assim, pastora, não dá. Ela falou, pastor, que é isso? Como é que não dá? Se Deus, ele vai providenciar o cordeiro. Aí eu falei bem assim, amém. Já mudou a minha visão. Cheguei em casa, irmão, fui lá para o meu lugar secreto. Você tem teu lugar secreto? Todo dia aquele. É igual na igreja, todo dia você tem uma cadeira que você só senta ali, né? Se alguém sentar, você todo dia vou sentar, meu Deus, sentar no meu lugar. Hoje não dá. Procura um outro. E ali eu cheguei para Deus e falei, fiz uma oração, irmão, tão simples demais, muito simples. Eu falei, Deus, fui para a igreja, a pastora me falou lá que para me levar o Fabrício para o congresso, mas eu não tenho condições agora. Mas como o Senhor é o Deus provedor e o Senhor sabe da minha necessidade, ela disse que o Senhor ia providenciar o cordeiro. Como eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai providenciar. Eu falei, e aí? Eu não tenho, se eu tivesse, Deus, o Senhor sabe, eu já teria comprado, já teria pago o congresso dele. Mas no momento eu não tenho. Aí eu falando para Deus, falei, olha, eu tenho um imposto de renda, coisa de governo, irmão, não muda. Só do mês de julho, lá para o dia 28, 29 de julho, que eu ia receber esse dinheiro.
E eu em casa ali, sentado no sofá, depois da minha oração, eu falei para Deus, ó Deus, mas que seja feita a tua vontade, eu não sei como, eu não tenho nada agora por fora, porque eu pensei no seguro de pegar emprestado na mão de alguém, como tinha guardado do seguro eu pagar, né? Aí eu falando para Deus, ó, só tem um seguro lá que vai entrar tal dia, irmãos. Acredite, eu sentado na sala assistindo com os meninos ali, com minha esposa, chega um carro vermelho na minha casa, parou na frente, buzinando, eu fui sair para fora para ver quem era, eu falei, nossa, quem é? Eu não conheço ninguém que tem um Fox vermelho. Saí e fui atender. Quem era? Era o homem lá, o contador do imposto de renda ali no Pimpão, ali em frente da igreja tem o Agenor ali, conhece? Alguém conhece o Agenor? E ele falou, mandou mensagem para mim, nada, ligava para mim, nada, só dava fora de área. E ele falou, nossa, que estranho, pegou o carro e veio na minha casa. Quando ele chegou lá na minha casa, ele falou, Patrício, eu estou ligando para você e você não atende, o teu telefone está dando o que foi inexistente, você não tem mais aquele número? Eu falei, tenho sim, estou com ele aqui na mão aqui agora. Aí ele manda uma mensagem para mim, eu mandei a mensagem e foi. Ele, que estranho, cara, de hoje que eu estou tentando ligar para você, desde cedo não consegui, mas por isso que eu vim aqui, mas que estranho. Ele falou assim para mim, porque seu número está ativo e eu fiz de tudo. Irmão, Deus tem a forma de trabalhar. Se ele não liga, não vai lá em casa, eu não ia saber nunca, porque eu não estava esperando que naquele dia ele falou, olha, isso nunca aconteceu, mas seu imposto de renda já caiu na conta, já está lá. Aí ele falou bem assim, quando você receber, manda o meu. Mas adivinha quanto tinha lá? R$ 1.700, 10 vezes mais. Sabe, amados, às vezes nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus, nós somos discípulos do Senhor. O Senhor está nos dizendo, olha, eu fiz isso, eu faço isso na tua vida, eu te dei a autoridade, eu te dei, mas às vezes, muitas das vezes, a gente ficamos no comodismo e não buscamos a presença de Deus, não oramos, não determinamos. Muitas das vezes, o inimigo, ele está afrontando o teu filho, está afrontando a tua esposa, o teu esposo. Às vezes ele coloca uma enfermidade, coloca uma doença e você aceita. Quando chega alguma coisa na minha casa, a primeira coisa que eu falo, Satanás, eu não tenho, em nome de Jesus eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus, e tem que sair, porque é a autoridade do nome de Jesus, queridos. Quando aqueles homens oraram, que aqueles homens entraram agora, Pedro e João, ele entra ao templo, e todo mundo começa a ver que aquele homem que estava lá fora, estava agora dentro do templo, adorando a Deus. Aquelas pessoas chegaram, tudo para junto de Pedro e João, e falaram bem assim, como se fosse pelo próprio poder dele, ou pela própria santidade dele. Mas ele diz, olha, não, porque está olhando assim para nós, como se fosse pelo nosso próprio poder, ou pela nossa própria autoridade, mas foi pelo nome de Jesus Cristo, o Senhor, ao qual vocês crucificaram, ao qual vocês mataram. Aí ele fala, meu sei, irmão, que não foi por causa simplesmente porque vocês queriam, mas foi por causa da ignorância vossa. Irmão, muitas pessoas perdem as bênçãos de Deus por causa da ignorância religiosa. Mas naquele momento eles começaram a ver, e Pedro, ele aproveita ali aquele discurso e começa a discursar ali e falar de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que muitos se arrependeram e aceitaram Jesus e viveram a vida com Jesus. Sabe por quê? Porque ele nos deu essa autoridade, ele não perdeu a oportunidade que Deus te deu. Não perca, querido, a oportunidade que Deus ele está te dando nessa noite. Não perca a oportunidade. Você veio aqui, não foi só simplesmente porque eu quis vir, não, como eu falei já, mas foi porque o Senhor, ele quer fazer algo extraordinário na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. E ele vai fazer um milagre, é uma atitude triunfante de fé. Não tenho ouro e nem prata, mas tudo o que tenho te dou, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é no nome de Jesus, não é no teu nome, não é no meu nome, não é no nome do pastor. Não é no nosso nome, é no nome do Senhor Jesus. É na autoridade do nome de Jesus, é no poder do nome de Jesus, meu querido. Quando aquela mulher samaritana, ela chega diante do Senhor, o Senhor se revela dos planos de salvação para a vida daquela mulher, é porque foi pelo poder dele, não por nós.
de revelar o seu íntimo daquela mulher. Talvez Deus não está revelando o íntimo, o seu íntimo nessa noite, mas Ele está dizendo pela sua palavra. E isso é o suficiente, querido, para a tua vida. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela chega diante do Senhor, já curvada, fraca, desanimada, desacreditada, como não tinha mais nenhuma expectativa de vida, de nada. Mas no momento, queridos, que ela se encontrou com Jesus, ela passou por um processo de cura e transformação. Deixa Jesus transformar a tua vida nessa noite. Deixa Jesus transformar o teu coração nessa noite. Deixa, só Ele pode, meu irmão. O milagre é uma atitude de fé. Use a tua fé nessa noite. Use a ousadia. Use a autoridade ao teu favor. E diga para a enfermidade. E diga para o problema. E diga para a dificuldade: olha, você pode vir contra mim, mas eu vou a ti, em nome de Jesus Cristo. Porque a autoridade do nome de Jesus não é a minha autoridade, não é a minha vontade, não é o meu querer, mas é a vontade dEle. Porque só Ele, meu irmão, tem o poder, porque só Ele tem a glória, porque só Ele tem o louvor, porque só Ele tem a adoração. Porque nós viemos aqui só simplesmente para adorar, mas Ele pode fazer o que Ele quiser fazer na tua vida. Ele pode fazer o impossível na tua vida. Ele pode fazer na tua casa, na tua família. Talvez a vida do teu pai não vai bem. Talvez a vida da tua mãe, do teu irmão, do teu filho não vai bem. Mas eu quero te dizer, vai tudo bem, porque o Senhor, Ele está no comando de tudo. Ele está no comando da tua vida. Não temas ao inimigo, não temas a enfermidade, não temas os problemas, porque o Senhor, Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, no momento que você olha e não vê uma luz, no momento que você só vê escuridão, no momento que você não vê nada, não vê um sinal, que você não vê nada. Mas é nesse momento que o Senhor, Ele está ao teu lado, te fortalecendo, está dizendo: eu tenha ânimo, tenha fé, tenha coragem, tenha determinação. É isso que o Senhor está falando para nós nessa noite, meu querido. Não temas, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor Jesus, Ele é contigo. É uma profunda sensibilidade espiritual. Está lá no versículo 2, 3, 4. Ele diz bem assim: Pedro e João, fixando-se os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Sensibilidade espiritual. Sabe por que muitas pessoas elas não alcançam milagre, queridos? Porque elas não estão mais sensíveis à voz de Deus. Ela está dentro da igreja, às vezes ela recebe a palavra, mas ela sai daqui desesperada e tudo acabou. Parece que era só aquele momento ali que eu estava na igreja, era só naquele momento que eu adorava, era só naquele momento que eu orava, era só naquele momento que eu falava. Não, mas o Senhor está dizendo: ser constante. Eu não alcancei agora, Deus, mas eu creio que a tua vontade, ela vai se cumprir na minha vida. Aleluia. Aleluia. Talvez você olhe para o fundo do túnel e não vê nada, você não vê nada com os olhos físicos, mas se você tiver sensibilidade espiritual, você vai entender, você vai compreender que o que você está passando é o propósito, é a vontade de Deus. O processo, querido, que nós passamos aqui nessa terra, um processo de altos e baixos. Nós vivemos em um mundo ao qual nós precisamos da presença de Deus e viver a presença de Deus. Ele está dizendo: uma utilização corajosa do nome de Jesus. Em nome, não tem ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, eu te digo: levanta, te anda. Levanta-te e anda.
Ele usou a autoridade, meu irmão, do nome que há no nome de Jesus. Ele sabia que não era no nome dele, ele não queria glória para ele, ele não queria exaltação para ele, ele não queria louvor para ele, mas ele atribuía ao Senhor. Ele atribuía toda a adoração ao Senhor, todos os seus feitos, os sinais miraculosos. Não foi eu que fiz, não, foi Jesus. Oh, meu irmão, eu não faço nada por mim, nada eu posso fazer se eu não estiver no Senhor, se a minha vida não estiver no Senhor, se você não estiver no Senhor, se você não estiver na presença do Senhor, nada você vai poder fazer, porque ele disse: se vós não estiverdes em mim, nada podereis fazer. Mas quando você está na presença, quando você vive a presença, aleluia, quando você vive a presença de Deus na tua vida, quando você vive o propósito para a vontade de Deus, não tem impedimento, meu irmão, não tem impedimento. O diabo, ele pode tentar contra a tua vida, ele pode se levantar como ele se levantou comigo esses dias. E uma pessoa usada por o diabo me disse um bocado de desaforo na empresa, levou para frente da Petrobras, um fiscal lá, porque estava fazendo auditoria de campo, e ele já chega na sua frente de serviço lá, e só tira a fotinha dele, mete o pé, vai embora, e as pessoas ficam com medo, ficam coagido de chamar. Eu conheço um pouco de segurança, não conheço muito, mas conheço o suficiente. Há 15 anos trabalhando dentro daquela Petrobras, eu já conheço todos os procedimentos e diretrizes de segurança. E eu chamei ela e fiz uma abordagem com ela, e falei o seguinte: já que você está dizendo que é desvio, e um desvio grave, pegou um menino da minha equipe trabalhando em altura, dizendo ela que ele estava gripado com cinto, numa condições de risco. E eu perguntei a ela em que risco ele está. Aí ela falou bem assim: não, porque começou a gaguejar lá e se sentiu ameaçada, coagida, e foi lá para a Petrobras e me fez uma queixa com uma assédio moral. E isso é perigoso, porque depende do que ela fala, é lei, irmão, ali dentro. E aí ela tirou a foto, ainda bem que ela tirou uma foto, que com a própria foto que ela tirou, ela se condenou, ela evidenciou. E quando ela chegou lá para frente, lá que ela foi apresentar, do outro dia o meu coordenador, meu supervisor já estava me esperando já. Patrício, o que foi? Os homens mandaram e-mail para aqui, aconteceu isso. Aí eu contei a história, tudo como fui. Cara, não fiz nada com ela, não distratei. Apenas eu só corrigi ela, e ela não gostou. E disse que ia pegar meu nome e ia passar para frente. E eu falei: pode passar, sem problema. E quando cheguei, eu orei a Deus. E aquela calma, sabe? Quando Deus fala ao teu coração: fica tranquilo, em paz. Fiquei, irmão, bem sossegado. Não perdi minha noite de sono, dormi bem. No outro dia, cheguei bem lá. Quando cheguei, o coordenador já olhou: Patrício, vem cá. E aí, como foi? Foi assim, assim, assim. Foi, né? Tá bom. Deixa comigo que eu resolvo isso aí. Aí mandaram o e-mail lá para ele lá. Pegou e foram lá para dentro do PM. E conversando lá, aí ele pegou, foi analisar a foto que ela fez e perguntou. Aí ele falou: não, eu só questionei os fatores que nós, quem trabalha lá dentro da Petrobras, né? Fator 0, fator 1 e fator 3, né? Fator 2. Aí, ó, tá por dentro ali, ó. Aí eu falei para ele bem assim: cara, ele estava no fator 1, ele estava na altura do peito. Aí eles falaram bem assim: olharam a foto e falaram: não, o menino está certo, está errado não. Ele questionou a frente de serviço dele, e uma regra de ouro é de penalidade, ou até, talvez até de multa para a empresa. E aí, irmãos, eu sei que reverteu a situação, graças a Deus, ficou por isso mesmo, não deu nada, mas eles conversaram com ela, tal, que não foi só comigo, com outras pessoas também, tem várias queixas dessa pessoa lá. Mas eu fiquei em paz. Quando eu orei a Deus, eu falei: Deus, está nas tuas mãos, não fiz nada de errado. Eu não ofendi ninguém, eu não ameacei ninguém, não fiz nada. Simplesmente eu fiz a minha parte que eu tinha que fazer. Mas chegou lá, coloquei na mão de Deus. No outro dia, graças a Deus, tudo foi resolvido, né? Teve que tirar o desvio também. E assim, as pessoas são usadas, querido, pelo diabo às vezes para poder tirar a tua paz, tirar a tua alegria.
do teu coração, a tua comunhão com Deus, mas eu só não posso estar errado, irmão. Aí Deus, a justiça de Deus, ela vai ser a favor de quem está certo. Mas se você estiver na tua razão, queridos, a justiça de Deus, Ele vai fazer justiça, não adianta. Não adianta se levantar contra você, porque Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é quem te protege, Ele é quem te guarda, porque o Senhor, Ele é conosco. Vou acelerar um pouquinho já para a gente já finalizar. No suprimento da nossa necessidade aqui nessa terra, irmãos, a palavra-chave na vida humana, todos nós temos a necessidade de alguma coisa, todos nós. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite, mas todos nós temos a necessidade de alguma coisa. Talvez a necessidade de uma cura, talvez a necessidade que Deus fale ao teu coração, que Deus tire uma dúvida, que Deus esclareça algo para você, mas todos nós temos uma necessidade. É a mesma coisa, um dos primeiros milagres ali de Jesus, lá em João 2, depois você dá uma olhadinha lá, Caná da Galileia. E tem um fato interessante que eu quero compartilhar com você, que quando Jesus é convidado para uma festa, Maria também, a sua mãe, os seus discípulos, eles chegam ali naquela festa ali, e quando ele chega ali, você sabe dos judeus como eles são tradicionalistas nas suas festas, dura dias, né? Imagine aí alguns dias as pessoas bebendo vinho, e chegou um tempo que o vinho acabou, e Maria, a mãe de Jesus, ele chega até Jesus, interessante, que chega até a presença do Senhor Jesus e fala bem assim: olha, o vinho acabou. Logo para quem? Para Jesus. Maria conhecia bem Jesus. E teve um momento que Jesus voltou-se para ela e falou bem assim: mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A expressão mulher. Ainda não é chegado o quê? A minha hora. Não era chegado o momento de Jesus começar no seu ministério, fazer sinais, prodígios de maravilha. Não era ainda o momento. Mas a expressão que ela disse, mulher, ele estava falando ali como Deus e não como homem. Por isso que ele disse mulher, porque mais na frente você vai ver no versículo, ele diz bem assim: Jesus, os seus discípulos e a sua mãe. Quando ele se refere mulher, ele está falando como Deus. Conhecedor, ele é onisciente, onipotente, onipresente, querido. E naquele momento, Maria olha assim para os discípulos e fala bem assim para você: faz tudo quanto ele disser. Ali havia 6 talhas ali da purificação. E eles pegaram os serventes, aquelas talhas ali, e Jesus disse para ele, dá uma ordem para eles, fala bem assim: olha, põe água, o máximo de água que você puder, enche, transborde de água se possível, mas pode encher de água. E quando eles trouxeram o Senhor Jesus agora põe, agora leva lá o mestre Sal, e manda ele apresentar para que ele aprove. E quando eles pegaram ali e deram para aquele mestre lá provar o vinho, ele fala bem assim: mas por que toda festa de casamento eles dão primeiro bom vinho, né? Ou o pior vinho ali, né? Para depois, né, ele dar o melhor vinho. Porque você guardasse o melhor vinho por último, né? Por quê? Porque naquele momento houve um poder transformador naquela água que se tornou em vinho. Queridos, naquela festa só havia o quê? Água no momento. Não havia mais nada. Naquele momento, se para os judeus seria uma frustração terrível se acabasse aquele vinho e todos os convidados estivessem ali naquela festa e terminasse a festa porque não tinha vinho. Seria uma afronta muito grande para aquelas pessoas e uma vergonha. E Jesus, ele salva aquele casamento naquela noite através de um milagre extraordinário, queridos. Mas eu quero dizer, faz tudo conforme o Senhor disser. Meu irmão, minha irmã, se você fazer tudo conforme o que está escrito na palavra, porque Jesus, ele é a palavra. Não temas e coloque diante dele, porque vai acontecer o milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé.